E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar de Premier League aqui. Uma notícia da semana passada que eu até deixei passar, acabei esquecendo de fazer o vídeo, mas para não ficar sem nenhum comentário sobre isso, vamos falar da mudança das regras de transferência de jogadores estrangeiros para a Premier League. Notícia da semana passada. A regra em si muda um pouco, mas o principal, na verdade, é quem passa a ser atingido pela regra. Isso que muda mais do que a regra em si é quem passa a ser atingido por ela. E aí que dá um impacto grande, tá? As regras em si, vou deixar aqui na descrição link com isso tudo detalhado, porque tem toda uma questão de número, de regulamento, tudo. É complexo e se eu ficar aqui só lendo o que aconteceu aqui, vai ficar muito chato o vídeo e não é o principal. Quer dizer, você pode ver no link, por escrito é melhor nesse caso. Né? Eu vou mais comentar o impacto disso. O futebol britânico, porque é a regra do Reino Unido, mas o futebol inglês, que é o que mais é relevante pra gente, né, sobretudo no cenário de clubes, sempre fosse o futebol mais chato, restritivo, assim, para jogadores estrangeiros conseguirem seu visto de trabalho, né, sobretudo entre as grandes ligas da Europa. No começo, lá nos anos 70, 80, 90, 2000, a regra era assim, você tinha que ter sido convocado para 70% dos jogos da sua seleção nacional. O que era complicado para jogadores de países muito fortes, como, por exemplo, o Brasil e a Argentina. São países que revelam muitos jogadores, são países que têm uma quantidade de jogador muito grande, então muitos bons jogadores não são convocados para 70% dos jogos da sua seleção, porque tem outros jogadores concorrendo, acaba tendo um rodízio ali nas convocações, então ele acaba não atingindo essa cota. Então era difícil ter muito jogador brasileiro e argentino na Inglaterra. Quando tinha que tentar com uma licença especial, era sempre muito chato. Essa regra vai flexibilizando com o tempo, né? Eles vão criando assim, não, você pode passar por uma entrevista, de repente você consegue a licença, algumas coisas assim. De repente vai mudando um pouco a regra. Se você não atingir a meta de convocação, você pode atingir a meta por outras formas, com comprovada notoriedade ali, se você for realmente um jogador de destaque, você pode conseguir. E aí, então a regra foi flexibilizando até chegar ao modelo que foi anunciado nesta terça-feira, que é um pouco mais de flexibilização aí, com um sistema de pontos em que várias características do currículo de um jogador, vários itens ali de um currículo podem somar pontos. Então a convocação pela seleção, conquistas feitos ali, o peso até tem um fator de peso do país em que ele joga, em que ele joga pela seleção, né, o país da onde ele é, e o país em que ele joga a Liga Nacional dele antes de ir para a Inglaterra, né, então, digamos, um brasileiro que esteja na Espanha, então tem um peso que ele faz na Espanha, tudo isso vai ser somado, e se ele atingir a pontuação lá, ele consegue a licença de trabalho. Tá? O que muda agora é quem passa a ser atingido pela regra. Porque antes a regra era só para jogadores estrangeiros, e estrangeiros dentro da regra da União Europeia, ou seja, não europeus, não membros da Comunidade Europeia. Porque dentro da Comunidade Europeia todo mundo tem o direito de trabalhar num país ou no outro. Então isso acaba sendo muito relevante para jogadores africanos e sul-americanos, mas também para americanos, centro-americanos, mas americanos dos Estados Unidos, né? Asiáticos também, mas era mais para sul-americanos e africanos que essas regras acabavam entrando. Agora vale para praticamente todo mundo. Só não vale para quem é do Reino Unido. Só não vale para Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Por quê? O Reino Unido saiu da União Europeia, então não tem mais regra comunitária ali na Premier League. Todo mundo virou estrangeiro. Italiano virou estrangeiro, espanhol virou estrangeiro, holandês virou estrangeiro, alemão virou estrangeiro, todo mundo virou estrangeiro, todo mundo passa a entrar nessa regra. E aí, a liga mais globalizada, mais global, mais internacionalizada do futebol mundial passa a ter uma restrição muito maior na concessão de vistos de trabalho para jogadores estrangeiros. O que isso vai mudar? Né? Para jogadores de países que não tem tanto destaque, isso vai acabar acontecendo como já era. O futebol britânico sempre teve muitos jogadores noruegueses, dinamarqueses, suecos. Por quê? Porque
Para esses jogadores atingirem algumas das metas ali de convocação nacional, tudo sempre foi muito mais fácil, porque não são países que revelam tantos jogadores assim. E geralmente, um jogador sueco, por exemplo, que tem qualidade suficiente para interessar a um clube da primeira divisão inglesa, é um jogador que é titular da sua seleção, ou pelo menos é um reserva importante que tem que ser convocado sempre, por exemplo. Agora, para jogadores franceses, italianos, alemães, espanhóis, a coisa já complica, porque são países que têm muito mais, como o Brasil e a Argentina, são países que têm muito mais jogadores, então atingir essas metas se torna um pouco mais difícil, né? Para os grandes clubes, vai mudar pouco, sobretudo numa situação imediata de o time vai ficar ruim. Não vai. Né? O Manchester City, o Liverpool, o Manchester United vai continuar podendo comprar as grandes estrelas do futebol mundial que eles querem comprar. Tá? Isso não vai... Esses jogadores vão atingir as suas metas, as metas estipuladas ali. Não vai ser um grande problema. Tá? Então, aí não precisa se preocupar tanto, né, nesse aspecto de conseguir trazer as grandes estrelas. Mas tem vários pequenos efeitos ali que talvez a gente sinta mais as consequências disso em longo prazo. Um efeito, jogador jovem, vai ser mais difícil contratar jogador jovem, porque jogador jovem vai ter mais dificuldade de conseguir reunir no seu currículo todos os pontos ali necessários para ele conseguir jogar, porque ele está começando a carreira. Muito clube inglês investe em jogador jovem, inclusive jogador de base ainda, com menos de 20 anos, para colocar já na sua base e ir trabalhando esse jogador já internamente. Vai ser muito mais difícil conseguir fazer isso com jogadores jovens. Tá? Então, jogador com menos de 18 anos também, porque vai ser estrangeiro, vai ter que ver aquela coisa do pai tá trabalhando lá, aquelas coisas lá, também vai estar valendo, tá? Não pode ir com menos de 18. Então, trabalhar com jogador jovem vai ser muito mais difícil. Então, clubes que investem nisso vão ter esse tipo de investimento inibido. Talvez não consigam, talvez tenham muito mais dificuldade. Talvez tenham que buscar jogadores jovens de países secundários, ali sei lá, Bósnia, Bulgária, Romênia, porque nesses países é capaz de um jogador jovem que se destacou um pouco já ter reunido alguns dos pontos ali necessários e de repente consegue passar para conseguir o visto. Agora um jogador jovem do Brasil, da Argentina, da Espanha, da Alemanha é mais difícil, né? Então de Portugal, é mais difícil. Então talvez tenha esse problema de jogador jovem. A questão ali vai para vários aspectos nisso. Primeiro, com mais dificuldade de contratar jogador jovem, os clubes ingleses talvez sejam obrigados a vejam em longo prazo uma situação em que eles acabem contratando uma quantidade maior de jogador consagrado, né? Ter que contratar jogador que já tem uma carreira mais estabelecida, ou seja, jogador que já tem um pouquinho mais de rodagem. Com isso, talvez os clubes ingleses acabem pagando mais caro, tendo que contratar jogador mais caro, jogador que já está com alguma passagem na Europa ali, não vai conseguir pegar um jogador direto da América do Sul, não vai conseguir pegar um jogador direto assim que recém saiu da base, ou aquele jogador que foi revelado num time pequeno da Espanha, mas ainda não teve passagem em time grande, daí você consegue tirar ele de lá. Talvez não consiga, ou consiga só em alguns casos. Então talvez tenha que esperar ele passar por um clube médio, por um clube grande, porque daí ele vai conseguir reunir currículo, e daí você tem que pagar mais caro para tirar ele de lá. Então, o problema número 1 é contratar jogador mais caro. Problema número 2, times pequenos e médios que muitas vezes investem em jogadores não tão consagrados assim, porque eles são bons jogadores, mas eles não são super consagrados, talvez tenham dificuldade, né? Então, por exemplo, quando foram buscar o Kanté no futebol francês, talvez o Kanté não atingisse essa meta. Então, um jogador com o Kanté, que é um jogador que não tem destaque interno na França, mas um olheiro do futebol inglês foi lá e falou: esse cara é bom, esse cara vai ajudar meu time, vamos contratar o cara. Esse cara talvez já não consiga atingir os pontos, talvez tenha que esperar ele se destacar mais, né? Então isso vai ser um problema ali. Então mais uma questão ali, times médios e times pequenos talvez tenham dificuldades de contratar jogadores que são mais acessíveis financeiramente, ou talvez tenham que adotar também a estratégia de ir buscar jogadores em mercados mais secundários, em que jogadores de mesmo nível técnico, por exemplo, um jogador secundário da França talvez seja um jogador de nível técnico parecido com um jogador de nível maior no futebol da Eslováquia ou da Bielorrússia.
Então talvez tenha que buscar mais jogadores nesses mercados alternativos ali. Isso também pode acontecer. Outra coisa que pode acontecer, mais investimento em categoria de base local. Então, sem poder contratar jogadores baratos estrangeiros, mesmo jogadores de base, vai ter que ter um investimento ainda maior na base local. A Inglaterra até melhorou muito nisso, né? Nos últimos anos começou a revelar muitos jogadores, ela tem uma geração interessante ali, pode ser que ela aumente ainda mais o investimento, o que pode, inclusive, ajudar a Escócia, por exemplo, porque é um país que teve uma tradição de futebol muito maior do que o nível de futebol que tem apresentado, então tem alguma margem ali para ter uma evolução no futebol da Escócia de novo, né? Então pode ter um investimento ali de repente buscar mais, montar academias ali para fuçar talentos no futebol escocês, assim, fuçar mais ali para achar talento na Escócia, já que não estaria sujeita a esse tipo de regra. Então isso também pode acontecer, mas são coisas que a gente vai sentir efeito em longo prazo, não imediatamente, tá? Então não vai ficar assim, não precisa ficar preocupado de nossa, a Inglaterra agora, ninguém mais vai jogar na Inglaterra, vai ficar uma porcaria, esse tipo de coisa não vai acontecer, tá? Mas os clubes ingleses vão ter que pagar mais caro e talvez tenham dificuldade de contratar jogadores jovens ou achar aquela super sacada de mercado num jogador que ninguém estava vendo, um jogador ali que você estava vendo jogando num time médio da Alemanha, num time médio da França, foi lá e pegou o cara. Isso não vai acontecer, ou vai acontecer muito menos do que acontece. Tá? Uma coisa que pode acabar acontecendo também em médio prazo é que talvez os clubes ingleses se vejam obrigados a de alguma forma, criar postos avançados em território da União Europeia para trabalhar o mercado. Então, por exemplo, o Chelsea trabalhou muito tempo com o Vitesse, né? O Watford, por ter o mesmo dono, então tem parceria ali com o Udinese e com o Granada. De repente, os clubes ingleses começam a fazer as parcerias ou mesmo comprar clubes em algum país da União Europeia para o caso de identificar algum jogador jovem, comprar esse jogador, mas botar ele, porque ele precisa do visto de trabalho na Inglaterra. O visto de trabalho. O clube nem impede de comprar o cara, de contratar o cara. O clube só não vai conseguir botar o cara para trabalhar em território inglês, né? Então, se por exemplo o Manchester United vai lá e faz um negócio desse e acerta com o Charleroi da Bélgica, então o Manchester United viu um garoto ali, pode contratar um garoto da União Europeia e botar ele para jogar no Charleroi. E de repente ele ali no Charleroi deixa o garoto crescer, se desenvolver, mas manter o controle sobre ele. E daí quando esse garoto passa a ter os requisitos necessários para obter o visto de trabalho, o Manchester United pode pegá-lo sem ter que pagar por um valor, por um jogador já feito, por um jogador consagrado. Não, porque o jogador já é do Manchester United, o Manchester United teria ido buscar o jogador muito novo ainda, só que ele só não estava trabalhando em território inglês. Então talvez aconteça isso, de clubes ingleses começarem a contratar e emprestar para clubes da União Europeia, ali para ver se o jogador cresce, ou mesmo fazer parceria direta com alguns clubes para usar certos clubes como se fosse uma filial ali, do seu clube. Isso também pode acabar acontecendo em médio prazo, tá? Mas de alguma forma o futebol inglês pode perder um pouquinho de competitividade de mercado, mas eu acho que assim, não vai deixar de ser, a liga como um todo não vai deixar de ser forte, só que os clubes vão ter que se adaptar um pouco ali a essa realidade e de repente partir para isso. Pode até ter resultado positivo em relação à seleção inglesa e à seleção escocesa. A galesa e norte-irlandesa também, mas eu vejo mais margem na Escócia e na Inglaterra ainda para crescer mais, tá bom? Gostou do vídeo, da joinha? Gostou? Se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham, tá bom? Tchau, tchau.